Viver com propósito. Quando a gente vive com propósito, a nossa vida floresce de diversas maneiras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e talvez trazer aqui algumas reflexões que normalmente a gente não pensa quando a gente fala de propósito. Vamos nessa? Meu nome é Camila Tomazelli, eu sou mentora e terapeuta de empresários. E o meu papel é guiar essas pessoas extraordinárias nos seus processos de transição. Muito bem, propósito. A gente escuta falar muito sobre isso. Muitas pessoas passam a vida buscando identificar qual é o seu propósito. Mas eu gosto de uma definição de que não há, de fato, um propósito único, milagroso, que vem lá dos céus para cada um de nós. Eu diria que os nossos propósitos ao longo da vida são cíclicos, assim como a vida, assim como a natureza. Em cada área da vida a gente pode ter um propósito. Na nossa família a gente pode ter o propósito de ser bons pais. Na nossa vida matrimonial, conjugal, enfim, de relacionamento íntimo, talvez o nosso propósito seja ser a melhor companhia que aquela pessoa poderia ter. Talvez o nosso propósito profissional seja impactar milhares de vidas. Ou talvez seja simplesmente executar o seu trabalho, seja ele qual for, com amor, com dedicação, com excelência. Então, o propósito é um tema que tem muitas nuances, mas o mais importante é você identificar qual é o seu. Isso tem mais a ver com a sua intenção, a sua capacidade de estar presente em cada momento, com cada pessoa, em cada situação. Viver com propósito também é sobre viver de propósito. Isso tem a ver com viver com uma intenção clara. Qual é a sua intenção nas suas relações? Qual é a sua intenção nos seus hábitos, na sua rotina, no seu trabalho? Qual é a sua intenção com cada decisão que você toma, com cada movimento que você faz na sua vida? A intencionalidade é uma parte muito importante da vida com propósito. E viver com responsabilidade também. Autorresponsabilidade, autoconsciência, são fatores que nos ajudam a viver uma vida com mais propósito, ou seja, uma vida de florescimento. Porque se a gente não está florescendo, a gente está definhando. Já pararam para pensar nisso? Esse é um termo da psicologia positiva. Martin Seligman fala muito sobre isso. Os indivíduos, né, nós, seres humanos, se a gente não está se lapidando, evoluindo, buscando ser melhor, a gente está provavelmente estagnado. E o oposto da vida não é a morte, o oposto da vida é a estagnação. Será que a gente se acostumou a sobreviver? E será que não é por isso que a gente tem tido tanto estresse, ou sentido menos alegria, menos prazer de viver? Não porque a gente está fazendo coisa demais, mas talvez porque a gente não esteja fazendo o suficiente daquelas coisas que são relevantes de verdade para nós. E quando a gente fala com empresários e empreendedores, especialmente, a gente observa que essas pessoas, muitas vezes, a grande maioria delas, iniciaram os seus negócios por amor, porque elas gostavam muito de algo, de uma atividade, de um produto, de um serviço, e queriam fazer aquilo melhor, com mais frequência, porque elas também eram boas naquilo. Só que os negócios têm várias partes, não é só fazer aquilo que a gente gosta, assim como na carreira também. Porém, os negócios, eles trazem uma necessidade de organização, de responsabilidade, de compromisso muito grande, porque se você não cuida bem do seu negócio, em todos os níveis, ele pode ir buraco abaixo, né? Já aconteceu comigo, já teve um negócio meu que faliu. E não é uma experiência agradável, pelo contrário, é muito desafiador.
e traz muitos aprendizados também. E um deles foi que os negócios não podem ser feitos só de amor, só de paixão por algo. A gente precisa entender que os negócios também têm a sua parte burocrática, a sua parte de compromisso, de regras, de rituais, de ações necessárias. Muitas coisas não são tão prazerosas, porém precisam ser feitas. E como nós somos adultos, responsáveis, conscientes, nós vamos lá e fazemos, mesmo não gostando, não é mesmo? Mas voltando sobre propósito, né? Quando a gente tem uma intenção clara sobre para que nós estamos nessa jornada, por que nós estamos nessa jornada, a vida fica mais leve, a gente consegue encarar os desafios com mais coragem, com mais otimismo, com mais abertura. A gente consegue perseverar, mesmo naqueles momentos mais desafiadores. Observa a sua vida um pouquinho agora. Sabe aqueles momentos em que você estava no piloto automático? Em que você simplesmente estava fazendo o que tinha que ser feito? Tinha alegria ali? Você se sentiu florescendo ali? Provavelmente não. Agora, se a gente consegue estar presente em cada momento, com intenção, com propósito. Qual é o meu propósito aqui? Qual é a minha presença aqui? Fica melhor. A gente consegue executar a nossa atividade melhor. E a gente pode sim, por que não, desfrutar, mesmo daquelas que a gente acha chatas, pesadas, burocráticas. Porque faz parte de algo maior, você tem isso claro dentro de você. Se você começou aquilo é porque em algum lugar na sua alma reverberou. Nesse processo todo é importante a gente ter consciência de que trazer esse alinhamento entre corpo, mente e alma para tudo que a gente faz e sim para os nossos negócios também, não só na nossa vida pessoal, é o que vai fazer que a gente tenha mais entusiasmo, vai permitir com que a gente tenha mais realização, tenha mais prazer de viver, mais gratidão, mais realização. Quando a gente não está alinhado, a gente sofre, porque tem esse ruído interno. Não só com o que está acontecendo fora, mas também dentro de nós. O propósito tem em si também essa parte do alinhamento entre quem você é, o que você faz, como você se sente, o que você pensa. É muito maior. Aliás, eu tenho um ponto de vista muito interessante de que não dá para a gente separar totalmente as coisas. Não dá para a gente deixar a nossa casa de lado quando a gente está no trabalho, nem o nosso trabalho totalmente de lado quando a gente está em casa, por exemplo. Porque faz parte de quem nós somos. Nós somos essa simplicidade complexa, essa misturinha muito interessante, esse coquetel muito interessante, de diversos sabores, temperos. E todas as áreas fazem quem nós somos. E todas as áreas levam o nosso temperinho pessoal, especial. Por isso, se a gente está presente, está consciente, está escolhendo viver de propósito, com propósito, a gente performa melhor na vida, nos negócios, enfim, onde quer que a gente esteja fazendo o que a gente estiver fazendo. Eu gostaria de saber de você, como é que é essa questão de propósito? Você se sente realizado no seu dia a dia? Já pensou que talvez o propósito seja algo que você determina para você em cada ação, em cada momento? E o que você tem feito para olhar para você, para se cuidar,
para se permitir ser, porque nos tempos atuais que a gente está vivendo, com toda essa doideira do mundo, inteligência artificial e vários recursos muito incríveis, assim, importantes e valiosos, eu acredito que o grande diferencial será a nossa natureza, a nossa sabedoria, a nossa consciência natural. Mas isso talvez seja assunto para um outro vídeo, para um outro podcast, enfim. Não sei onde você está me vendo ou ouvindo. Mas que esse vídeo possa chegar com você, até você, com um convite a uma reflexão, como um bate-papo gostoso, porque talvez parte do nosso propósito seja a interação, o convívio, a cooperação. E eu vejo que a gente está um pouquinho carente em relação a isso também, das conversas e das conexões genuínas, humanas, vulneráveis. Então, que tal se a gente baixar as nossas barreiras, nos permitirmos ser nas nossas relações, nos ambientes onde a gente circula, para que a gente possa viver com mais propósito e assim ser mais contribuição onde quer que a gente esteja, fazendo o que a gente estiver fazendo. Essa foi a contribuição de hoje. Espero que tenha sido valiosa para vocês. Aos poucos nós vamos retomando, lapidando, melhorando. E me deixe saber quais temas você gostaria de ouvir aqui também. E se esse vídeo fez sentido, conta para mim nos comentários o que você pensa a respeito. E se for importante para você, fizer sentido, compartilha também com outras pessoas. Eu vejo você.